Felipe quer todo mundo estático, parado. Não é isso, gente. O jogo de posição não é isso. Por que o Flamengo tá tão instável? Porque eu continuo achando o Flamengo o melhor elenco. Às vezes as pessoas me falam, mas o elenco do Flamengo é desequilibrado. Eu falo, ok, mas se o do Flamengo é desequilibrado, você imagina o dos outros. Né? Os outros têm muito menos peças. Então, enfim, o que acontece para essa instabilidade do Flamengo que não consegue ser tão dominante como deveria, não só dominante ter a posse de bola, mas atacando, sufocando o adversário, André? Ele tem ausências importantes, né? A gente não pode esquecer disso, né? Sim. Algumas definitivas, o lado direito foi embora, né? O Wesley e Gerson, isso faz muita diferença no jogo do Flamengo. E os volantes que estavam funcionando ali, lógico, o Jorginho veio, acrescentou muito, mas a saída do Pulgar pesou, né? E a saída do Pulgar junto com a do De La Cruz. Porque aí você cria um buraco ali que você precisa recorrer a jogadores que estão no nível abaixo, que são o Everton e o Araújo e o Alan, né? Então isso pesa. E aí essa questão agora é jogo a jogo, quero ganhar todos os jogos, quero ganhar todas as competições, como discurso tudo bem. Agora, se não rodar o elenco, e aí o Felipe tá um pouco inseguro para ficar rodando o elenco, porque, principalmente na zaga, né, tá muito claro isso, né? A partir do momento que o Danilo se lesionou, ele tá ali com os dois Léos o tempo todo, sem dar um descanso para nenhum dos dois, inseguro de botar os mais jovens, seja em jogo de... Por quê? Porque o brasileiro é prioridade, beleza. Pô, mas a Copa do Brasil, né, torneio eliminatório, não pode perder e tal, aí também coloca os zagueiros no jogo da Copa do Brasil. Os caras estão cansados, claramente, física e mentalmente. Os zagueiros do Flamengo estão cansados, porque é muita responsabilidade que eles têm. Eles têm que defender, eles têm que armar, eles têm que fazer a saída de bola, eles têm que dar o passe diferente que vai armar o ataque, né? Porque o time está muito avançado e aí quando os zagueiros estão com a bola, eles já estão dentro do campo do adversário, então eles vão fazer o passe que muitas vezes antes era do volante, era até de um meia que recuava para buscar a bola, mas como o time está muito na frente, muito compacto, na hora que a bola chega no ataque, quem vai dar esse passe é o zagueiro. Então é mais uma responsabilidade para o zagueiro. Então é muita coisa e muitos jogos seguidos. Precisava ter um momento aí de um descanso para um, depois dar um descanso para outro, né? Então seria o João Vitor jogar um jogo no lugar do Léo Ortiz e o Léo Pereira, o Cleiton jogar um jogo no lugar do Léo Pereira, né? Porque questão de destro e canhoto. Mas o Felipe não faz isso, né? Tem faltado coragem a ele. Tem faltado coragem a ele também para rodar mais o elenco, né? Então acaba desgastando muitos jogadores, né? Então tem toda essa problemática que é uma fase de transição, né? Jogadores saindo e jogadores chegando, né? Então, por exemplo, o Samuel deram boas respostas contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, ali entrando no segundo tempo, com um gramado bom no Maracanã, com o adversário já mais cansado, eles conseguiram render. Nesse jogo com o Ceará, gramado ruim, começando o jogo, adversário já mais ligado, principalmente no Samuel Lino. Toda a bola que o Samuel Lino recebia, tinha um lateral marcando ele o drible para o fundo e um volante marcando o drible para dentro para finalizar. Então ele teve mais dificuldade. E mesmo assim ainda conseguiu criar, deu aquele passe pro Bruno Henrique, o Bruno Henrique que perdeu um gol feito, seria uma assistência do Samuel Lino, e o Bruno Henrique chutou na lua. Então assim, tem essas dificuldades, né? Essa transição, o Saúl entrando no segundo tempo nesse jogo com o Ceará sentiu muito ali o jogo, entrou numa rotação muito abaixo, né? No jogo do Maracanã ele entrou melhor. E é natural essa oscilação. O Emerson Royal também acerta, erra, mas tá até se saindo melhor do que eu esperava nesse início. Eu achei que a transição dele ia ser mais complicada ali, ia começar errando muito e depois melhorando. Ele tem tomado boas decisões, né? Nada excepcional, mas melhor do que eu esperava. Deixa eu dar uma lida logo aqui nos superchats, galera, porque vocês viram aí que eu dei uma estabilizada, eu caí e voltei, né? Então eu perdi quase tudo que estava aqui, mas a produção me mandou aqui, ó. O Willa Megídio,
Felipe vai engessar o Samuel Lino. Repete que não gosta de jogador anárquico que circula por todos os lados. Prefere quem guarda a posição, estático. Você acha isso, o André, que Felipe, vamos lá, Felipe vai engessar o Lino. Repete que não gosta de jogador anárquico que circula por todos os lados. Prefere quem guarda a posição, estático. Gente, mas o Samuel Lino, ele joga no corredor esquerdo. Ele joga pela esquerda. Ele foi contratado para jogar pela esquerda. Você viu, teve um momento no jogo com o Atlético que foi por uma questão de cobrança de escanteio, que ele foi pro lado direito e ficou ali um pouquinho, mas logo ele voltou pro lado esquerdo. É isso. O estilo de jogo do Felipe, o modelo de jogo do Felipe é esse, mas o Samuel Lino sabe se encaixar nesse modelo de jogo. Ele não circulava por todo o ataque no jogo, no time do Atlético, não. Ou ele era o ala, ou ele era o ponta. Algumas vezes ele foi lateral. Mas ele fazia ali o corredor. Ele pega o mapa de calor dele, é ali o lado esquerdo todinho. É uma coisa que eu não gosto. Eu também acho que o jogador tem que se movimentar. Mas não é exatamente ficar estático. Por quê? Porque tem dinâmicas para o jogador que joga pelo lado. Ele pode receber a bola aberta, ele pode vir um pouquinho para dentro, o lateral passar pelo lado, entendeu? E tem a questão do 1 contra 1. Esse jogador, ele é talhado para essa jogada. E o time também tem que preparar a jogada para ele. Normalmente o que se faz quando se tem um cara como o Samuel Lino é você trazer o jogo todo pro lado oposto e de repente inverter a bola para ele receber no 1 contra 1. E não com essa marcação. Se você toca a bola, toca, zagueiro, lateral, volante, aí dá a bola para ele, o adversário está com a marcação toda preparada e aí já sempre acontece isso. Contra quase todos os times. É um lateral fechando o drible para a linha de fundo e um volante atento ali para na hora que ele fizer um movimento para cortar para dentro, ele já vem para bloquear, para fechar o espaço ali. Então é mais difícil, o cara tem que ter recurso. Ele tem, e conseguiu algumas vezes sair. Né? Inclusive aquela falta no final, é ele que sofre. É ele que sofre, ele consegue ele foi se livrando da marcação, tiveram que fazer falta nele. Né? Senão ele ia entrar na área para finalizar. Ele tem encontrado soluções, ele é muito bom. Né? Mas não tem muito isso, essa coisa de o Felipe Luiz quer ele estático. É isso. O ponta, nesse formato, nesse modelo do Felipe, é isso. O lateral vai receber também a bola, mas é mais para um jogo associativo de 1 contra 1, e esse ponta é o cara que vai partir para a jogada individual, até porque o lateral está ou apoiando por dentro, ou então está até mais atrás, junto, mais próximo dos zagueiros. Então esse ponta vai ter que resolver sozinho. É isso. E ele foi contratado para isso, assim, né? Ele foi mas não é essa coisa assim, o Felipe quer todo mundo estático, parado. Não é isso, gente. O jogo de posição não é isso. Não é isso. Não é o jogador ter que ficar parado. É lógico que eu seria favorável a ter mais mudanças, a ter movimentação. Então o Samuel Lino eventualmente poderia aparecer do lado direito, e aí o Arrascaeta ocuparia aquele espaço ali pela esquerda. Entendeu? Para mexer com a marcação. O lateral direito se prepara o jogo todo para marcar o Samuel Lino vindo com a bola, podendo cortar para dentro para finalizar. Se ele cair do lado direito, o lateral esquerdo não está esperando isso e vai ter que marcar o Samuel Lino driblando para o fundo, porque ele é destro. Vai mexer com a marcação do lateral. Vai mexer com a marcação. Eu faria essas dinâmicas, pediria para os jogadores se mexerem mais. Né? Trocar de posição. Mas se ele trocar de posição nesse sistema do Felipe, vai ser a mesma coisa. O que vai acontecer? O Samuel Lino, de repente, vai cair lá do lado direito, e aí o lateral, em vez de apoiar aberto, vai vir por dentro, a dinâmica vai ser a mesma. Quem tiver pelo lado esquerdo, provavelmente vai ser um jogador, um meia e tal, por exemplo, o Arrascaeta, ele vai ter que vir um pouquinho para dentro para o lateral passar. Né? Vinha, o Alexandre, o Ayrton Lucas, quem tiver ali. Então não muda muito, porque o modelo de jogo é esse, né? Mas o Felipe prefere realmente que o jogador
guarde a sua posição. O que não quer dizer ficar estático, porque ele pode receber aberto, ele pode receber um pouquinho mais por dentro, e isso muda tudo, muda toda a dinâmica da marcação. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.